Satisfação revê-los. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. Parece? Parece não, Bolsonaro. É lógico que tem. Se até o momento você não percebeu isso, pelo amor de Deus, né? E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi o que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Pois é, pois não deveria. Não deveria, Bolsonaro. Não deveria ter atendido o pedido do tal presidente. Você ainda não aprendeu, cara, depois desses anos todos, o que significa a esquerda. Você ainda não aprendeu, cara, que não adianta você tentar agradar ou ajudar os comunistas, que eles nunca serão gratos, eles nunca reconhecerão isso. Pelo contrário, na primeira oportunidade, eles te tacam pedra. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Mas, antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu não estava lá, há advogados reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E, na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. E quem falou que não tinha arma lá, Bolsonaro? Tinha sim. Tinha lá umas senhorinhas com bíblias na mão, tinha lá mulheres com batons e tinha também algodão doce. Armas terrivelmente ameaçadoras para a democracia. 2 anos de investigação, não descobriram quem, porventura,
seria esse líder. Eu vi entre ontem e assisti hoje o senhor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal, um acordo. E ele disse, o senhor Alexandre de Moraes, que no acordo essas pessoas admitiam que estavam indo para um golpe. 500 pessoas se programando para um golpe e ninguém sabia. Ninguém cita você? Também, nesses depoimentos, nesse acordo, ninguém cita o meu nome. 500 pessoas, ninguém cita o meu nome. Vamos aqui para a live de 30 de dezembro, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Um pedacinho bem curto aqui, mas lamentavelmente, as imagens não estão no inquérito do Alexandre de Moraes. Ele bota o que ele quer lá. Por isso, seus inquéritos são secretos ou confidenciais. Na live. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando, seja o que for. Eu entendo que fiz a minha parte. Estou fazendo até agora a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos pro tudo ou nada. Não! Não tem tudo ou nada. Inteligência. Bom, nessa parte aqui eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Ele quis dizer que esse trecho aí foi usado de inteligência artificial para colocar a voz dele dizendo vamos pro tudo ou nada, é isso? Ou ele disse no seu próprio discurso, vamos pro tudo ou nada? Não, não vamos. Ou seja, usando de inteligência política. Bom, não sei, eu gostaria de entender se foi uma coisa ou outra. Se vocês sabem aí, coloca aí o comentário aí embaixo para mim. Vamos continuar. Mostrar que somos diferentes dos outros. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade. Talvez isso seja o de mais importante. Mas o pessoal deve perguntar, por que estado de defesa? Lá atrás foi discutido estado de sítio. Você deve se lembrar, na matéria do Gringão, que passou para a Folha de São Paulo, áudios, um dos áudios dizia, carregue no 42. Ele estava na dúvida do que me acusar. Estava na dúvida. Ele achou naquele momento que era melhor falar que queria dar um golpe usando o artigo 142 da Constituição. E agora, entre ontem e hoje, palavras do ministro relator, ficou convencionado por ele, estado de defesa. E o decreto estava pronto para assinar. Seria então, se eu assinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator, configurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes de uma hipotética assinatura de um decreto de estado de defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente de estado de defesa e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, o parlamento, setor do Poder Judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Força Armada em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Agora, por que se comentou estado de defesa área de sítio? Para a gente desmontar de vez essa história de golpe em cima de um dispositivo constitucional. 2014, acabaram as eleições, Dilma ganhou de Aécio Neves. O que o PSDB fez? Contratou uma auditoria externa. Talvez para dar mais credibilidade ao parecer final. Conclusão, parecer final da auditoria externa contratada pela PSDB sobre eleições. As urnas são inauditáveis. Não sou eu que disse isso. Isso foi em 2015. Eleição de 2014. Desde 2012, eu já tinha ações dentro da Câmara dos Deputados pelo voto impresso. Antes de mim, Flávio Dino. Foi claro.
dizendo que perdeu umas eleições por causa do voto eletrônico. Antes disso também, Carlos Lupe, do PDT, em inserções de programa eleitoral gratuito, ele disse: eleições sem voto impresso é fraude. E foi ele que entrou com uma ação contra mim no TSE. Outros 10, 12 falavam a mesma coisa. Eu não era sozinho, não estava sozinho na defesa do voto impresso. Eu não sou obrigado a acreditar, confiar num programador. Eu confio na máquina. Não sou obrigado a acreditar num programador. Em 2015, eu, deputado Jair Bolsonaro, aprovou uma emenda numa proposta de lei eleitoral, cujo relator era Rodrigo Maia, permitindo o voto impresso. A senhora Dilma Rousseff vetou. Foi derrubado o veto. Na Câmara, algo surreal. Até o PT votou para derrubar o veto. Ato contínuo. Fui convidado pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, a ir ao TSE. Chegando lá, encontrei o ministro Fux. Tratou muito bem, feliz. Ele me convidou para ir para lá. E falou que o TSE tinha tomado todas as medidas para implementar o voto impresso nas eleições de 2018. E ele falou: deputado, por falta de recurso, apenas 5% das sessões terão voto impresso. Eu falei: é uma excelente referência. É mais número de eleitores do que uma pesquisa. Eu só faço um pedido para o senhor: pulverize as urnas. Ele falou: já está programado, serão pulverizadas. O TSE começou a preparar. Tem um vídeo do ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso, elogiando a nova urna eletrônica com a impressora do lado. Bem, poucos meses depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal disse que a urna era inconstitucional. Essa ação foi proposta pela senhora Raquel Dodge na época, chefe do MP. Porque a impressão do voto, segundo o Supremo e ela, segundo o Supremo e ela, a impressão do voto colocava em risco a segurança das eleições, o sigilo do voto. Esses foram os argumentos. Deixo claro que na Venezuela só foi possível detectar fraude o ano passado por causa do voto impresso. Foi a primeira vez que a Venezuela adotou o voto impresso. Por que a Venezuela fez isso? Já que o sistema eleitoral deles era exatamente igual ao nosso. Porque houve um momento que o governo Biden queria comprar petróleo da Venezuela. E não podia comprar o petróleo sem nada em troca. Então foi feito um acordo, governo Biden dos Estados Unidos, governo Maduro da Venezuela e oposição. E impuseram então o voto impresso. Ele foi testado a primeira vez, em dezembro do ano retrasado, na Venezuela, num referendo, se podia ou não invadir a Guiana para tomar posse da região de Essequibo, que depois que apareceu o petróleo, a Guiana ficou um país cobiçado. E o Maduro, quando foi votar no referendo, falou: aqui você vota sim, 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 papelzinho, não é igual a outro país, é papelzinho dentro da urna. E o Maduro aceitou por que o voto impresso? Já queria ter problema com a Maria Corina ou com o Capriles, os maiores adversários dele naquele momento. O que ele fez? Tornou-os, Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Mas é exatamente assim que os comunistas agem. Todas as ditaduras comunistas eliminam seus opositores. Eles eliminam. Eles não permitem que os seus opositores permaneçam livres durante o seu poderio, né, o seu reinado, digamos assim, do ditador. E muitas das vezes eles eliminam de fato, executando-os, né, de uma forma, né, claro, muito bem articulada para que não pareça, né? Mas é assim que os comunistas agem. Subiram no carro do som e criticaram o governo Maduro. Isso passou a ser ato antidemocrático. Começa a lembrar um pouquinho do Brasil, não? As duas oposições mais fortes, fora da ficha eleitoral, o Maduro pensou que fosse entrar em campo e ganhar o WO. A Maria Corina organizou seu partido, organizou bases, fez um movimento por toda a Venezuela, muito parecido com o meu aqui, onde a multidão ia atrás. 300 mil mortes em São Paulo, milhares de pessoas por todo o Brasil.
tiveram as eleições. A Maria Corina se organizou, não vou entrar em detalhe aqui, se organizou. Quando começou a apuração, chegando na casa de 70%, o que o Maduro fez? Suspendeu. E logo depois, se autodeclarou eleito presidente da Venezuela, ou melhor, reeleito. Mas a oposição tinha boletim de urna, tinha atas. E essa questão se alastrou fora da Venezuela. Chegou-se à conclusão, então, que tinha havido fraude por parte do Maduro. E tinha que encerrar as eleições por ali, caso contrário, ia dar a vitória do Edmundo, o candidato da Maria Corina. E dali para frente vocês sabem a história. O governo brasileiro, o PT reconheceu a vitória do Maduro. O governo brasileiro, Lula da Silva já, não quis reconhecer. Houve um entreveiro entre ambos. O Maduro falou em certo momento: a sua justiça eleitoral reconheceu você vitorioso aí. A minha reconheceu aqui. Fique quieto ou vou falar. Palavra do Maduro. O voto impresso é um direito. Como a contagem pública de votos tem que ser feita. A Alemanha não aceitou o voto igual ao nosso. Presidente, sobre a decisão de hoje... Não, desculpa aqui. Eu não vou atender, com todo respeito a você, não vou te atender aqui. Tá? Tá aqui. Depois eu fico aberto a... Então o voto impresso, mais de 400 deputados derrubaram o veto em 2016 para 2017. Eles estavam atacando a democracia, quem votou para derrubar o veto, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Agora vamos num ponto nevrálgico aqui sobre o voto impresso. Quando acabaram as minhas eleições, a última agora, em 22, o meu partido peticionou o TSE. No dia seguinte, o ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não aceitou, mandou arquivo e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alguém já viu um advogado ser multado por aí? Por peticionar alguém do Poder Judiciário? Se ele tivesse recorrido, a multa poderia passar para 200 milhões. Ou até mesmo, quem sabe, caçar o registro. Então, não tínhamos como discutir dentro da justiça eleitoral essa questão. Vamos voltar um pouquinho para 2018. Depois voltar para 22. 2018, eu ganhei no segundo turno. Uma enxurrada de votos, teve a facada. Mas, 2 dias depois do segundo turno de 2018, chegou um papel no TSE, bem fundamentado, dizendo que tinha havido fraude. O que o TSE fez na pessoa da ministra Rosa Weber, presidente? Oficiou a Polícia Federal e foi aberto um inquérito. Opa, para investigar a eleição de Jair Bolsonaro, ganhador, tem inquérito. Pro lado de cá, quando eu perco, quando o Lula ganha, não pode nem petição. É exatamente isso. Aqui nós temos 2 pesos e 2 medidas vindas do judiciário. Judiciário esse que parece não, estão alinhados com o tráfico. Inclusive o governo do Rio de Janeiro pediu aos Estados Unidos para reconhecer o Comando Vermelho, por exemplo, como uma organização criminosa internacional. Gente, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Vocês já ouviram falar sobre ele. Inquérito 1361 de novembro de 2018. Para apurar fraude. E foi dada uma atenção muito especial por determinação da presidente para resolver rápido a questão de fraude. Estava na cara que havia havido fraude. Para me tirar e botar o Haddad. O inquérito começou a voar na mesma velocidade dessa ação contra mim. Porque o Haddad tinha que assumir. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Por que em 21? A Câmara dos Deputados começou a discutir o voto impresso. A autora da PEC, Bia Kicis, relator da PEC, Felipe Barros, do Paraná. Alguém falou de inquérito 1361 que até aquele momento eu não sabia. A comissão especial votou um requerimento e aprovou por unanimidade para buscar esse inquérito na Polícia Federal. E o Felipe Barros teve cuidado, quando pediu esse inquérito, se havia algo reservado, algo que tivesse uma classificação sigilosa para não divulgar. A resposta do delegado, não. Bom, pessoal, aqui foi a primeira parte. Assista a segunda parte que vem em seguida. Mas se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino. Nos vemos no próximo vídeo.